Você gosta de escrever, mas tem um pouquinho de dificuldade? Bom, então continua assistindo o vídeo. Hoje é o Velo número 12 e a gente tem uma dica sobre como escrever um bom texto. As dicas do vídeo de hoje foram tiradas de aulas de português que eu tive lá no colegial há uns 4 anos atrás. De coisas que eu fui aprendendo conforme o tempo foi passando, da vivência, de coisas que eu li, enfim, não tem uma bibliografia muito certa. São vários... é um juntadão aí, né? Eu trouxe então 8 dicas, que na verdade são 7, mas vocês vão entender que duas elas são meio que juntas, mas são duas coisas diferentes. A primeira coisa é que o seu texto ele precisa ter começo, meio e fim. Isso não vale só para um texto curto, mas vale para um livro também. Se você vai escrever alguma coisa, você tem que saber mais ou menos onde você quer chegar, por onde você quer começar, o que você vai colocar ali no meio. Parece óbvio, mas é importante pensar nisso, porque às vezes a gente vai escrevendo e não sabe onde vai chegar, e de repente quando você chega no final do texto, já não tem mais nada a ver. Mas essa dica, eu vou complementar ela com as outras dicas. Mas a primeira é basicamente isso. Você tem que pensar que o seu texto precisa ter 3 partes, que é começo, meio e fim. A segunda coisa, que é muito importante, é a boa gramática. Você precisa saber escrever. Por exemplo, muitos blogs hoje em dia, eles têm um português muito precário. Tem vários erros de gramática e são erros assim... que não é falta de revisão. Você vê que são erros que a pessoa ela escreve mesmo assim. Por exemplo, como o mim conjugando verbos. Para mim visitar, para mim fazer. Mim não faz nada, só eu que posso conjugar verbos. Eu fazer, eu gravar, eu visitar. O uso excessivo do gerúndio, que é eu estar fazendo, estar levando, estar mostrando. Essa coisa assim cansa e deixa a leitura ruim. E a pessoa acaba se afastando do seu texto, se afastando talvez do que seria um conteúdo bom, porque a sua gramática não é boa. Então a gente tem que prestar bastante atenção na gramática. E eu, por exemplo, eu tenho um problema. Eu escrevo muito rápido. Então, conforme eu vou escrevendo, eu como palavra, como acento, e às vezes a palavra fica errada e eu nem vejo que ela tinha ficado errada. Então é muito importante você fazer uma revisão com atenção do seu texto. Então quando você vai revisar, eu não leio a palavra, eu leio praticamente letra por letra. Cada palavra eu vou vendo a sílaba da palavra para ver se ela está escrita certinho. Porque o nosso cérebro, mesmo que a letra esteja embaralhada, ele consegue ler a palavra. Então a gente tem que ler com bastante atenção para ver se está tudo certo. E se você tiver com alguma dúvida se aquela palavra é daquele jeito ou não, se a sua frase está certa, é para isso que temos o Google, né? Já inventaram aí uma ferramenta muito boa pra gente utilizar como pesquisas para palavras, enfim, conjugações, qualquer coisa que você tenha dúvida, você joga lá no Google que com certeza você vai achar alguma resposta lá. Eu geralmente passo pra minha mãe dar uma olhadinha no meu texto, porque às vezes eu depois que eu escrevo, eu vou ler e como eu escrevi aquilo, eu não vejo os erros, porque eu já sei o que eu queria escrever. Às vezes tem palavra comida e eu nem presto atenção. Então a minha mãe, quando ela pode, tá com tempo, ela sempre dá uma revisadinha nos meus textos e dá uma olhadinha se tem alguma coisa certa ou se tem alguma coisa errada ou não. É bom que tenha várias coisas certas, né? A terceira e a quarta coisa, eu vou falar juntas. Eu acho que todo mundo que já teve aula de português, aula de redação, principalmente se você tá no terceiro colegial ou já passou pelo terceiro colegial, você com certeza já ouviu a sua professora de português falar sobre coesão e coerência. Elas andam juntas, mas são coisas diferentes, claro. Coerência quer dizer sentido, conformidade, nexo, de acordo com o dicionário. Isso quer dizer que o seu texto ele tem que ter nexo, tem que ter ligação, ele tem que ter sentido, uma coisa com a outra. Você não pode escrever sobre batata fritas e elefantes sem que aquilo tenha algum nexo. Se você inventar um nexo aí de batata frita e elefante, super me conta aqui nos comentários porque eu quero escutar esse nexo. Tem que ter um sentido, o seu texto não pode não ter coerência, ele precisa ser coerente, precisa ter sentido, nexo, lógica. Coesão é ligação. A ligação está no sentido de continuidade, uma coisa está ligada à outra. Quando você vai lendo um texto, é importante que Você sabe quando em aula de dança, o professor ele fala que o passo seguinte está sempre conectado ao passo anterior. No texto tem que ser exatamente da mesma forma. O seu próximo pensamento tem que estar conectado ao anterior.
de alguma forma eles têm que estar unidos, tem que haver essa ligação, essa coesão dentro do seu texto, de forma que o seu texto não perca o sentido, a coerência. Por isso que eles são duas coisas, mas são uma, porque um está intimamente ligado ao outro. Coesão e coerência andam muito juntos. E a coesão e a coerência é o que vão reger o seu texto para que ele tenha começo, meio e fim. A quinta coisa é a ideia e criatividade. É muito importante a gente ter ideias boas para escrever o nosso texto. E, óbvio, também criatividade. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, a muitos textos diferentes, a muitos livros diferentes, do mesmo assunto, da mesma temática. A gente encontra diversas coisas, assim, diversos textos e artigos, enfim, etc. Então é muito importante que o seu texto ele tenha algum atrativo, ele tenha alguma ideia diferente, um ponto de criatividade, alguma coisa que cative o leitor a gostar do que você está escrevendo. É muito importante cativar o leitor, porque se você não tiver cativado ninguém e você está publicando seus textos é porque provavelmente você quer que alguém leia. Então você precisa de um elemento que cative o leitor, claro, para o assunto que você está fazendo. Se você está escrevendo sobre pedras lunares, talvez uma pessoa que não goste de coisas que são do espaço vai odiar o seu texto, mas aí é totalmente normal. Você tem que focar no seu público-alvo. O seu público-alvo tem que gostar do que você está escrevendo. Aliás, temos também um vídeo aqui no nosso Veda sobre criatividade, sobre dicas para você ter criatividade. Vai ser também um dos domingos de dicas aí, então fica ligado que vai rolar, só você fica prestando atenção aí nos vídeos que estão saindo. A sexta coisa é vocabulário extenso. O que isso quer dizer? Que você precisa conhecer aquelas palavras loucas, difíceis que ninguém mais usa no mundo? Não. Quer dizer que você precisa saber maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Porque quando você está fazendo um texto, você precisa reforçar uma ideia, reforçar um significado, sentido, uma palavra. Você precisa ter sinônimos e formas diferentes de falar a mesma coisa, para que você possa ter um texto mais interessante. Porque às vezes você precisa repetir uma informação, só que se você não sabe formas diferentes de falar, você vai falar exatamente como você tinha dito já. E isso vai fazer com que seu texto seja chato e maçante. E provavelmente você não vai cativar o seu leitor, porque ele não vai achar muito atrativo o seu texto. A sétima dica é concentração. Quando você está escrevendo, você precisa se concentrar no que você está escrevendo. Do contrário, você pode acabar escrevendo alguma besteira no meio e nem notar que você estava escrevendo. Por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles fizeram uma faculdade de teologia quando eu já tinha uns 12 anos, alguma coisa assim, e meu irmão uns 15. Acho que eles se formaram, a gente estava nessa idade, eles começaram antes, né? Eu não lembro direito a idade. Mas então eles já tinham 2 filhos para cuidar, a empresa deles para cuidar, a vida toda para cuidar e resolveram fazer faculdade. Qual era a hora que minha mãe tinha para escrever os trabalhos? Era à noite. E como meu pai digita super devagar, quem digitava os trabalhos era minha mãe. 5 da manhã estava ela lá digitando um trabalho de história do calvinismo e de repente elas começaram a escrever sobre o hospital, a ambulância, sei lá, uma coisa totalmente nada a ver. Claro, é uma situação única, o único horário que minha mãe tinha para fazer os trabalhos da faculdade era à noite. Afinal, o que você faz da meia-noite às 6, não é? Mas o que eu quero dizer é que quando você está escrevendo um texto, você precisa se atentar a ele, você precisa estar concentrado no que você está fazendo. Concentração é o que te ajuda também muito a ter um começo, um meio e um fim no seu texto. Porque você vai estar prestando atenção onde você está indo, para onde você está caminhando, aonde você quer chegar. Você precisa estar focado no que você está fazendo. E a oitava dica, e eu diria que uma das mais importantes, é ler muito. É lendo que a gente adquire muito conhecimento, a gente adquire muito vocabulário, muita noção de coesão e coerência, muitas ideias novas, muita criatividade. É lendo que a gente consegue todas essas dicas anteriores. Ler é uma grande prática para você praticar. Ler é uma grande ação para você praticar o seu cérebro a ver como funciona um texto, como funciona uma história. Como, por exemplo, se você quer escrever um romance, você vai ler vários livros de romance, várias coisas relacionadas a romance, para você poder ter um embasamento, para poder escrever. O seu texto vai ficar muito mais rico, muito mais interessante, muito mais cativante, se você já tiver tido experiências de leitura com aquele tema. Mesmo que você vai escrever coisas novas e diferentes do que você já leu, você sabe mais ou menos o estilo, a forma, como aquilo é tratado. Você vai ter a sua opinião sobre quais os textos
você gosta sobre aquele assunto e quais você não gosta. E assim você já vai saber as melhores maneiras de abordar aquele tema e as piores maneiras de abordar aquele tema. Então ler é uma coisa extremamente importante para quem gosta de escrever. As dicas foram essas, eu espero que elas ajudem vocês. Se vocês têm alguma outra dica sobre como escrever, fazer um bom texto, escrever bem, enfim, etc., deixe aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, me ajuda aí na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês são novos por aqui, assim vocês vão ficar ligados em todas as novidades que rolam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã, no caso. Tchau!